Até quando você vai deixar que o medo tome decisões por você? Por quanto tempo mais vai carregar um estresse que não te deixa respirar, pensar nem aproveitar? Se você está cansado de viver em modo de alerta, se sua mente não se cala nem quando tudo lá fora está em silêncio, esta mensagem é para você, porque chegou o momento de tomar o controle. Você não precisa de uma vida perfeita para ter paz. Precisa de ferramentas, consciência e decisão. Hoje você vai descobrir técnicas reais, práticas e poderosas para silenciar o ruído, acalmar o corpo e recuperar sua mente. Você não veio ao mundo para sobreviver com ansiedade. Você veio para viver com presença, com força e sem medo. Antes de começar, quero que faça algo poderoso. Vá agora mesmo aos comentários e escreva esta frase. Hoje escolho viver sem medo. Sou estoico. Faça isso como um compromisso consigo mesmo. Que não seja apenas uma frase, mas o seu primeiro passo rumo à mudança. Escreva com intenção, com força, com verdade. Porque quando você coloca no papel, você declara. E quando declara, sua mente começa a se transformar de dentro para fora. Ensino 1: o medo é o verdadeiro inimigo e é um padrão interno que pode ser mudado. O medo não está lá fora, não é um inimigo com um rosto visível que você possa apontar com o dedo. O verdadeiro medo habita dentro de você como um sussurro constante que sabota seus passos antes mesmo de você tentar. E o mais alarmante é que você o aceitou como algo normal. Acreditou que aquela voz interior que diz, você não pode, não é o momento, você não é suficiente é a sua consciência. Quando na verdade é uma programação antiga, um padrão interno que já não serve mais e que precisa ser rompido se você quiser avançar. Tudo o que você evitou, tudo o que adiou, tudo o que o manteve na mesma zona de frustração tem como raiz o medo. Mas você não o chama assim. Você o disfarça de prudência, o justifica com lógica, o enfeita com desculpas. E cada vez que faz isso, o medo se fortalece, transformando-se em uma estrutura invisível que controla a sua vida enquanto você aparenta ter o controle. Toda decisão nascida do medo carrega uma energia de escassez. Você não escolhe o melhor, escolhe o seguro, não constrói o que sonha, apenas sobrevive com o que resta. O medo faz você dizer sim quando quer dizer não, faz você se calar quando deveria falar, prende você em relações por medo da solidão, mantém você em trabalhos que odeia por medo da incerteza e pouco a pouco, sem que perceba, rouba a vida que você veio viver. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder está no que decidimos internamente, não no que acontece externamente. O medo não é um fato, é uma interpretação, um julgamento mental sobre um futuro que ainda não aconteceu. Por isso, ele pode ser mudado. Você pode treinar-se para observá-lo, entender de onde vem e substituí-lo por um novo padrão, um baseado na fé, na força, na racionalidade e na coragem. Quando você age com fé em si mesmo, suas decisões são mais certeiras. Não se trata de agir sem pensar, mas de não permitir que o pensamento seja dominado pelo pânico. Coragem não é ausência de medo, é a escolha consciente de avançar apesar dele, e essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Na próxima vez que o medo tentar pará-lo, olhe-o de frente e pergunte: o que você está tentando proteger? Que parte de mim ainda não confia que é capaz de lidar com isso? Então, em vez de lutar contra ele, você o transcende. A transformação começa quando você para de viver no piloto automático da autoproteção, quando deixa de evitar e começa a enfrentar. A mente se reprograma cada vez que você faz o oposto do que o medo diz. Se ele diz não fale, fale. Se diz espere, haja. Se diz não é suficiente, dê o passo.
O poder está no movimento, não na perfeição. Cada vez que desafia um pensamento medroso, você constrói um novo eu, um que não precisa de garantias para agir, um que confia na própria capacidade de se adaptar, crescer e superar. Essa é a verdadeira liberdade, não depender de emoções reativas para decidir, não precisar que tudo esteja sob controle para avançar. Imagine uma vida em que suas decisões não sejam marcadas pelo que você teme perder, mas pelo que deseja construir. Uma vida em que você não se paralisa pelo e se der errado, porque está animado com o e se der certo. Quando você escolhe a convicção em vez do temor, sua energia muda, sua postura muda, seu caminho muda. Hoje pode ser esse ponto de virada. Você não precisa eliminar o medo, apenas parar de obedecê-lo. Agradeça ao medo pelo que ele tentou proteger, mas reconheça que você não precisa mais dele para viver. Você tem uma mente capaz de reescrever a própria narrativa e uma alma que clama por avançar. Da próxima vez que sentir medo, não fuja, não reprima, sinta, observe e decida de outro lugar. Porque cada ato de coragem, por menor que seja, é uma declaração: minha mente não é mais governada pelo temor. Estou criando uma nova realidade e o medo não tem espaço nela. Ensino 2: conhecer as causas do estresse. E como você responde a elas é fundamental. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem com honestidade. Não a versão superficial, nem a desculpa rápida de o trabalho, a família ou o dinheiro, mas sim a causa real, específica e pessoal. Porque nem todos reagem da mesma forma diante das mesmas circunstâncias. O que paralisa uma pessoa, impulsiona outra. E esse detalhe, a forma como você, especificamente você, responde à pressão, é a chave que abre a porta da sua liberdade emocional. Saber que algo te estressa é só o começo. A transformação acontece quando você para observar como reage a esse estresse, o que sente no corpo, quais pensamentos surgem, como muda o seu tom de voz ou linguagem, que atitudes você repete sem perceber. Essa observação é poderosa, porque é aí que está o padrão que você pode interromper e reprogramar. A maioria das pessoas não quer olhar para esse espelho, preferem se distrair, fazer mais coisas, ignorar os sintomas. Mas o corpo e a mente falam: tensão no pescoço, insônia, irritabilidade, ansiedade. Tudo isso são respostas, não o problema em si. São o resultado de como você está reagindo. Se você não se conscientiza dessa reação, o estresse vira um ciclo automático, um círculo fechado que se repete dia após dia, roubando energia, foco e saúde. O estoicismo resume bem: não é o que acontece que nos afeta, mas como interpretamos e reagimos ao que acontece. Essa é uma ideia simples, mas com um poder libertador. Se você é quem interpreta, então também pode reinterpretar. Você pode escolher parar de presumir o pior. Pode treinar-se para responder com calma ao que antes te sobrecarregava. Você não precisa que as circunstâncias mudem, precisa mudar a sua forma de se posicionar diante delas. Aqui começa o verdadeiro trabalho interior. Faça uma lista dos seus estressores atuais, escreva sem filtro: pessoas, tarefas, ambientes, compromissos. Depois, para cada um, observe como você reage. Você se altera, acelera, trava, se sabota, procura culpados ou se enche de pensamentos catastróficos. Tudo isso é informação valiosa, não para se julgar, mas para se conhecer. Porque só com esse conhecimento é possível mudar algo. Se cada vez que você tem uma reunião importante sente um nó no estômago, já sabe que essa é uma sinalização. O que pode fazer? Respirar profundamente antes de entrar, visualizar um resultado positivo, reescrever a narrativa interna que diz: você vai falhar.
Essa pequena pausa entre o estímulo e a reação é onde a paz é cultivada. O objetivo não é eliminar o estresse completamente, isso é irreal. O objetivo é responder com menos tensão, mais clareza e mais controle. Ser dono do seu estado interior, independentemente do que aconteça lá fora. E isso se treina, cada vez que você escolhe não reagir como sempre, está reprogramando o seu sistema nervoso, tornando-se mais consciente e mais livre. Há ainda algo mais importante: aprender a se antecipar. Não espere o estresse te atingir. Se você já sabe quais situações te afetam, prepare uma resposta consciente antes que elas cheguem. Crie o seu próprio protocolo de calma. Pode ser uma respiração profunda, uma frase que te traga para o presente, uma breve caminhada ou até um sorriso interno que te lembre: isto não é tão grave quanto parece. Enquanto você não observa as suas reações, o estresse continuará dominando os seus dias. Mas se decidir olhar para dentro com honestidade, algo muda. Não porque o mundo se acalma, mas porque você aprende a viver em calma no meio do mundo. O estresse não é seu inimigo. É um sinal, uma oportunidade de despertar e recuperar o controle. Então, faça a pausa, observe, entenda e haja com consciência. Porque quando você muda a forma de responder, a sua realidade também muda. E o que antes te sobrecarregava agora se torna uma prova que você é capaz de atravessar com serenidade. Ensino 3. Os exercícios respiratórios ajudam a controlar a ansiedade e reduzir o estresse. A sua respiração muda tudo, mesmo que você não tenha percebido. Você não precisa viajar, ler um livro ou ter dinheiro para transformar seu estado mental. Só precisa voltar ao mais básico, a sua respiração. É nesse fluxo invisível, que passa despercebido o dia inteiro, que habita uma das chaves mais poderosas para acalmar a mente, reduzir o estresse e controlar a ansiedade. Mas você não faz isso. Respira de forma superficial, rápida, automática, e ao fazer isso, coloca seu corpo num estado constante de alerta, defesa e tensão. Sem perceber, você está se treinando para viver em guerra, mesmo quando lá fora tudo está em silêncio. A boa notícia é que você pode se reeducar. Pode treinar seu sistema nervoso por meio de exercícios respiratórios. E quando faz isso, não apenas relaxa, você se recupera, se reequilibra, a mente se centra, o corpo se solta, a frequência cardíaca se regula, o nível de cortisol diminui. O que parecia urgente deixa de parecer, o que antes agitava, agora apenas passa. Porque o poder não está em controlar o que acontece fora, o verdadeiro poder está em controlar seu estado interno. E a respiração é o caminho mais rápido para acessar esse estado. Quando você respira profundamente, com intenção, ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por acalmar, curar e devolver o equilíbrio. Isso acontece em segundos. Você não precisa de uma hora. Basta estar presente, fechar os olhos se puder e se dedicar por inteiro a algo que seu corpo já sabe fazer, mas que você esqueceu como fazer com consciência. Experimente, inspire contando até 4, segure contando até 4, expire contando até 6. Repita, sinta, perceba. A mente vai resistir, vai dizer que é inútil, que há coisas mais urgentes para fazer. Mas esse impulso de evitar a pausa é justamente o que alimenta sua ansiedade. Quando não cria espaço para a calma, você vive empurrado pela urgência. O estoicismo nos lembra: não somos donos do que acontece, mas somos donos de como respondemos. E o primeiro passo para escolher sua resposta, em vez de reagir no automático, é criar espaço interno. Respirar é criar esse espaço. É como abrir uma porta dentro de si para decidir o que entra e o que não entra. Dá tempo para pensar, sentir com clareza e agir com propósito.
Não espere estar à beira do colapso para respirar bem. Faça antes. Transforme isso em hábito. Todas as manhãs ao acordar, antes de olhar o celular, todas as noites, antes de dormir, como ritual de encerramento, toda vez que sentir tensão, medo, raiva ou frustração, é aí que você deve respirar mais fundo. Não fuja, respire dentro do desconforto, e verá que o desconforto não é tão grande quanto parecia. Você pode buscar técnicas guiadas como a respiração em 4 tempos, a respiração em caixa, a respiração diafragmática ou simplesmente contar as exalações. Não precisa fazer perfeito, só precisa de constância. Porque cada dia em que respira com consciência, você treina seu sistema nervoso para voltar mais rápido à calma, mesmo quando lá fora tudo está em caos. A respiração não é só ar, é âncora, é medicina, é maestria emocional. Quando você respira com intenção, está dizendo ao corpo: estamos seguros, podemos nos acalmar, e o corpo responde. Não é mágica, é biologia, é ciência, é prática, mas acima de tudo é decisão. Não subestime esse hábito. Pode parecer simples demais, mas muitas vezes o simples é o que mais transforma quando mantido no tempo. Você pode começar agora mesmo, enquanto lê estas palavras. Inspire fundo, pause, expire devagar, faça de novo. E sinta: o mundo não mudou, mas você sim. Porque agora está respirando de outro lugar, mais firme, mais centrado, mais livre. Ensino 4. A mente pode ser gentil com você, mesmo quando o mundo não é. A sua mente não precisa ser um campo de batalha. Não precisa ser o lugar onde o dia todo você se ataca, se exige, se pune. Já existe pressão suficiente lá fora. O mundo pode ser duro, imprevisível, até cruel, mas dentro de você é possível construir um espaço diferente, um refúgio, um canto acolhedor, onde seus pensamentos não te destruam, mas sim te confortem, onde a sua voz interior não te enfraqueça, mas te levante. Porque mesmo que você não possa controlar o que acontece lá fora, pode escolher como vai viver isso por dentro. A maioria transformou a própria mente no pior inimigo. Acreditam que precisam de mais motivação, mais força, mais disciplina, mas muitas vezes o que realmente precisam é de gentileza interior. Uma mente que te acompanhe, não que te ataque. Uma mente que entenda que você está fazendo o melhor que pode, que celebre os seus avanços, em vez de diminuí-los. Porque a verdadeira calma não vem do que você conquista, mas de como você se trata enquanto conquista. Quando o ambiente te fere, quando as pessoas falham, quando as coisas não saem como esperado, a sua mente pode ser o lugar onde você encontra consolo. Não se trata de negar a realidade ou pintá-la com cores falsas. Trata-se de escolher conscientemente um enfoque que não te destrua, de praticar o ato de pensar com compaixão, com esperança, com visão. Pensamentos também são alimento. Se você se alimenta de pensamentos cheios de medo, dúvida ou crítica, vai se intoxicar por dentro. Faça o teste. Em um momento difícil, não fuja da sua mente. Entre nela como quem entra em casa. Feche os olhos, respire e comece a plantar imagens, lembranças e frases que te tragam de volta ao seu centro. Visualize lugares que te transmitam calma. Repita palavras que te reconectem com a sua força. Lembre-se de momentos em que superou coisas piores. Sinta o que está certo, mesmo que seja algo pequeno. Esse simples ato de redirecionar a atenção, de fazer da mente um lugar habitável, tem um impacto profundo. O estoicismo expressou isso com clareza. A alma se fortalece quando encontra a paz em si mesma, e não depende do que está fora. Essa é a chave.
Não se trata de fugir do mundo, mas de não permitir que o mundo invada o seu interior. Proteger a mente como protegeria a própria casa. Cuidar do que você deixa entrar, do que repete, do que permite permanecer. Cada vez que escolhe um pensamento que te cuida, você reafirma o seu poder. Não importa o quão caótico esteja o lado de fora, sempre é possível parar e construir alguns segundos de gentileza interior. E com prática, esses segundos viram minutos, depois viram hábitos e com o tempo tornam-se um estilo de vida mental que te permite ter paz mesmo quando o mundo está em guerra. Isso não é autoengano, é treinamento. Assim como você treina o corpo para ficar mais forte, treina a mente para ser mais gentil com você. E essa gentileza não é fraqueza, é estratégia. Porque uma mente que se trata com respeito tem mais energia, mais clareza, mais resistência para continuar. Quando a sua mente está ao seu lado, você não precisa que tudo esteja perfeito lá fora. Já tem o essencial dentro. Hoje, observe seus pensamentos como sementes, o que você está plantando, o que está repetindo, o que está crescendo aí dentro. Se não gosta do que sente, mude o que pensa. Se não gosta de como se fala, mude o tom. Faça da sua mente um lugar para onde você queira voltar, e não um lugar de onde precise fugir. Quando perceber que pode estar bem mesmo quando tudo fora está mal, terá descoberto um poder que nada nem ninguém pode tirar de você. Porque a verdadeira força não é insensibilidade, é aprender a ser o seu próprio refúgio, o seu próprio aliado, o seu próprio espaço de calma. E isso, ninguém mais pode fazer por você, só você. Ensino 5. A criação de experiências e conhecimentos conscientes ajuda a superar o medo. Você não precisa que o medo desapareça para avançar. O que precisa é ensinar à sua mente uma maneira diferente de responder a ele. O seu cérebro não é inimigo, mas é uma máquina que funciona de acordo com padrões que, muitas vezes sem perceber, você mesmo reforçou repetidas vezes. Cada vez que evita, foge ou se paralisa, esse padrão fica mais forte. Mas se começa a criar novas experiências conscientes, novas formas de observar e novos aprendizados intencionais, algo começa a mudar. Você já não reage como antes, já não se afoga no mesmo medo. Não adianta dizer ao cérebro, pare de ter medo e esperar que ele obedeça. Mas é possível mostrar que não há perigo, ensinar através da repetição consciente que você está seguro, que pode lidar com o que vier, que não precisa viver em modo de defesa. Essa mudança não acontece apenas pensando diferente, mas vivendo diferente, saindo da rotina do pânico, abrindo-se para experiências que desafiem a sua percepção do perigo, pouco a pouco, sem violência, mas com intenção. O medo, na maioria das vezes, é antecipação, não é o perigo real, e sim a ideia do que poderia acontecer. Essa ideia foi alimentada pela sua história, pelas feridas, pelas crenças, pelos silêncios, mas você não é essa história. Você é aquele que pode reescrevê-la. Você é aquele que pode olhar o medo nos olhos e dizer, vou aprender com você, mas não vou mais obedecê-lo como antes. A ferramenta mais poderosa que você tem é a consciência. Estar presente, observar o seu medo sem julgá-lo, ouvir o que ele quer dizer, perguntar, esse medo é real, é atual ou é antigo? Está mesmo acontecendo o que eu imagino? Essa pausa devolve o controle. E a partir daí, você pode escolher responder em vez de reagir. O estoicismo resume bem, o que nos fere não é o acontecimento em si, mas o nosso julgamento sobre ele. Por isso, o trabalho mais importante não está em mudar o mundo externo, mas em treinar a percepção. Não se trata de eliminar o medo, e sim de educar a mente para que ele não se transforme numa condenação. A educação mais transformadora não é a acadêmica,
É autoeducação emocional, sentar consigo mesmo e perguntar o que te ativa, o que te bloqueia, o que precisa para sentir-se seguro por dentro, mesmo que o mundo esteja agitado por fora. É praticar a respiração consciente, o mindfulness, o autoconhecimento profundo, é ler, escrever, meditar, observar a própria história com compaixão e coragem. Cada vez que escolhe uma experiência consciente, cada vez que enfrenta uma situação difícil sem fugir, está ensinando ao seu cérebro que é capaz de atravessar o medo sem se destruir. Você está criando novas rotas neurológicas, fortalecendo a resiliência emocional. Isso não aparece em um dia, mas se transforma ao longo de semanas, meses, de uma vida. A mudança não é imediata, mas é inevitável se houver constância. Você não precisa de uma vida perfeita para ter paz, precisa de uma mente treinada para não reagir com pânico a cada movimento externo. Essa mente se constrói nos pequenos momentos, quando respira antes de falar, quando observa em vez de explodir, quando escolhe responder com calma mesmo tremendo por dentro. É aí que você se fortalece. Hoje, você pode começar. Pode parar de esperar o medo desaparecer para viver. Pode fazer o oposto, viver de forma tão consciente, tão presente, tão conectada consigo, que o medo perca força, não porque deixou de existir, mas porque você deixou de lhe dar o poder que tinha antes. A sua mente pode ser esse lugar seguro, não porque não sinta medo, mas porque aprendeu a olhá-lo sem deixar que ele te domine. E quando isso acontece, transforma-se numa liberdade que ninguém pode tirar de você. Ensino 6. Tome as coisas, uma de cada vez para reduzir a sobrecarga. Você não precisa fazer tudo hoje. Não precisa resolver tudo agora. Não precisa carregar o peso do mundo nos ombros toda vez que acorda. Essa urgência que sente nem sempre é real. Muitas vezes é apenas o reflexo de uma mente saturada, de uma cultura que glorifica o esgotamento e mede o seu valor pelo número de tarefas concluídas no menor tempo possível. Isso não é força, é desgaste. E se você não fizer uma pausa, não respirar e não aprender a lidar com as coisas uma de cada vez, o estresse vai acabar se instalando dentro de você. O corpo já está avisando aquele aperto no peito, a fadiga constante, a mente que não para nem quando tudo ao redor está em silêncio. Nada disso é por acaso. São sinais de que você está tentando estar em todos os lugares ao mesmo tempo, vivendo com a atenção fragmentada, tentando fazer 10 coisas de uma vez e não estando presente em nenhuma. Assim, a vida escorre numa corrida sem descanso que você não é obrigado a correr. O verdadeiro alívio não vem quando você termina tudo, mas quando entende que não precisa se cobrar tudo ao mesmo tempo. A clareza surge quando você respira e diz, agora, apenas isto. E se entrega por completo a uma tarefa, a uma conversa, a um passo. Isso é domínio. Isso é paz. Não pela ausência de responsabilidades, mas pela forma como você decide enfrentá-las. A vida não vai parar de exigir de você, mas você pode decidir como responder. Pode escolher organizar o seu dia a partir da serenidade e não da ansiedade. Pode priorizar o mais importante e soltar a necessidade de ter tudo sob controle. Pode começar pelo que está na sua frente, sem antecipar o caos do futuro. Quando você se concentra em uma única coisa, o presente deixa de ser tão pesado. O estoicismo já dizia, faça o que lhe cabe agora, não o que acha que deveria estar fazendo amanhã, não o que ainda não chegou. Foque no dever presente com excelência. Essa é uma prática profundamente libertadora. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje, só precisa dar o próximo passo com atenção total. E quando sentir que a sobrecarga está voltando, porque ela vai voltar, desacelere.
Literalmente diminua o ritmo. Pare por alguns segundos. Respire profundamente. Inspire contando até 4, segure o ar, expire devagar. Repita. Às vezes, o que você precisa não é de mais produtividade, mas de mais espaço, mais oxigênio, mais pausas conscientes para recalibrar o foco. Se a sua mente corre mais rápido que o corpo, você vive em tensão, mas quando os iguala, quando alinha a respiração com a ação, quando impede que a mente dispare para o depois enquanto o corpo ainda está no agora, algo dentro se solta. Você recupera o controle, recupera o presente. Transforme isso num hábito, não apenas num momento isolado. Sempre que sua lista de afazeres parecer sufocante, não se renda a ela. Pegue um papel, escreva o essencial, escolha apenas uma coisa para começar. E ao terminar, celebre, não pelo que fez, mas pela forma como fez, com presença, calma e clareza. O que você mais precisa hoje não é de mais velocidade, nem de mais metas. É de presença, de estar onde está, de sentir o que faz, pensar com clareza e respirar com intenção. Porque a partir daí, tudo o resto se organiza com mais fluidez. Você não precisa ir mais rápido para avançar. Às vezes, é justamente ir mais devagar que te leva mais longe. Uma coisa de cada vez, um passo, um suspiro, uma decisão consciente. E quando se dá essa permissão, o dia deixa de ser um peso e se transforma numa oportunidade de se reconectar com o que realmente importa. Ensino 7. A ação é a chave para dominar o medo, não a ausência dele. O medo não desaparece magicamente. Não vai embora só porque você quer. Não se dissolve quando você lê mais frases motivacionais ou quando espera um momento perfeito. O medo se doma agindo. A única forma de quebrar o controle que ele tem sobre você é avançar justamente quando tudo dentro de você treme. O que transforma não é o que você pensa sobre o medo, mas o que você faz quando ele aparece. Essa ação, mesmo que mínima, mesmo que trêmula, tem mais poder do que qualquer tentativa de se convencer com palavras. A maioria espera se sentir pronta para agir, espera não ter dúvidas, não sentir nervosismo, esperar que a mente diga agora sim. Mas a verdade é que esse momento raramente chega, porque o medo sempre encontra uma desculpa para adiar. Sempre vai dizer que você precisa de mais preparo, mais tempo, mais segurança. E se você ouvir essa voz, vai viver a vida inteira esperando, sem se atrever. Não se trata de eliminar o medo. Trata-se de mover-se com ele, levá-lo junto como quem carrega uma mochila, mas sem deixar que ela decida o caminho. Isso é coragem. Isso é poder. Quando você dá um passo com medo, esse passo se torna prova viva de que pode atravessá-lo. E quando faz uma vez, pode fazer outra. Assim é que se constrói confiança, com fatos, não com pensamentos. Se observar as pessoas que admira e considera valentes, vai perceber algo em comum. Não é que não sintam medo, mas decidiram agir apesar dele. Fizeram do medo um companheiro, não um carcereiro. Repetiram esse processo tantas vezes que, mesmo que o medo ainda exista, já não tem o mesmo peso. Não as detém. Faça isso também. Não precisa dar saltos gigantes. Só precisa dar um passo, um concreto, um que possa dar hoje, ligar para aquela pessoa, enviar aquele e-mail, gravar aquele vídeo, inscrever-se naquela aula, falar com aquela voz trêmula se for preciso. Mas não fique parado, porque cada vez que adia por medo, ele cresce. E cada vez que age apesar dele, é você quem cresce. O estoicismo ensina com clareza, não é o que você teme que te prejudica, mas a decisão de não enfrentá-lo. Para os estoicos, a coragem era uma virtude que não dependia de emoções, mas de decisões. Eles não esperavam se sentir corajosos. Decidiam agir com retidão,
mesmo tremendo por dentro. E é isso que proponho hoje, não que você se torne alguém sem medo, mas que não se deixe dominar por ele. Isso não acontece uma vez só. Treina-se, pratica-se como um músculo. Cada vez que faz o que temia, você ganha força, não só externa, mas interna. E essa força se reflete na maneira como fala, como caminha, como encara a vida. O medo deixa de ser uma parede e se torna uma porta. E você, com cada ação, tem a chave para atravessá-la. Se hoje sente medo, comemore, isso significa que está perto de algo importante. Não fuja, não se distraia, não o esconda com ocupações inúteis. Sinta-o e haja assim mesmo. Essa ação é uma mensagem que você envia para a mente: eu estou no comando. E a mente aprende. Aprende que não precisa esperar se sentir forte para começar. Aprende que pode avançar mesmo com o coração acelerado e as mãos suando. Transforme a coragem em hábito, não em evento especial. Não aguarde para dias extraordinários. Use-a hoje, agora mesmo, para uma pequena decisão. Porque não importa o tamanho do passo, importa a direção. E quando escolhe avançar, mesmo que pouco, já está vencendo. O medo não vai desaparecer por completo, mas você pode aprender a não viver segundo as regras dele. E nesse momento, quando age com o medo no peito, mas o olhar firme, algo dentro de você se acende. E essa centelha, a cada passo, se transforma em fogo. Ensino 8. A alimentação influencia diretamente os níveis de cortisol, hormônio do estresse. O que você come não apenas alimenta o corpo, mas também molda seu estado mental, seus níveis de energia, sua capacidade de lidar com o estresse e sua clareza mental. Tudo isso está intimamente ligado ao que você decide colocar no prato. Cada refeição é um sinal que você envia ao seu organismo, ou você o acalma ou inflama. E essa inflamação constante e silenciosa é o que ativa o cortisol e mantém o corpo em um estado de alerta desnecessário. Uma tensão interna que você nem sabe de onde vem, mas que rouba a calma, o sono e a paciência. O cortisol é uma hormônio inteligente, ele salva você em momentos de perigo. Mas quando está ativo o tempo todo, quando o corpo acredita que está sob ataque simplesmente porque você comeu mal, se encheu de açúcar, farinhas refinadas e alimentos ultraprocessados, começa um ciclo difícil de quebrar. O corpo entra em modo de estresse sem que exista um motivo externo real. E você sente isso, acorda cansado, perde a concentração, se irrita facilmente e acaba buscando justamente os que mais te prejudicam, numa tentativa de acalmar um estado que você mesmo está alimentando. É aqui que entra a consciência. Você não pode mais separar o seu estado emocional da sua alimentação. Não pode esperar clareza mental se está inflamado. Não pode pedir calma à mente se está enchendo o corpo de substâncias que a desequilibram. A ansiedade nem sempre começa na cabeça. Muitas vezes começa no intestino, no sangue, no que você digere e em como você digere. E o melhor é que não precisa complicar. Não precisa de dietas extremas nem de punições alimentares. Basta voltar ao básico. Comer de forma real, comer com intenção, priorizar alimentos que nutram de verdade, em vez de apenas acalmar por um instante e destruir depois. Frutas frescas, vegetais coloridos, leguminosas, grãos integrais, gorduras boas como azeite de oliva, nozes e abacate, isso é medicina, isso é calma em forma de alimento. A dieta mediterrânea não é moda. É um dos padrões alimentares mais estudados do mundo. Reduz a inflamação, regula o cortisol, melhora o sono, protege o coração e, acima de tudo, estabiliza o estado emocional. Quando você come com equilíbrio, o corpo devolve em forma de paz interna, e isso não é mágica, é biologia, é química interna trabalhando a seu favor.
O estoicismo ensina que devemos cuidar do corpo como um instrumento que sustenta a mente, porque a virtude não floresce num corpo maltratado, inflamado e negligenciado. Não se alcança serenidade vivendo em guerra com o que se consome. O sábio não se abandona, não busca prazer imediato se isso significa dor prolongada. Ele escolhe o que é bom, não apenas o que é fácil. Então, se você vive com altos níveis de estresse, sente que nunca tem tempo, que se irrita facilmente e que sua energia despenca no meio do dia, olhe para o que está comendo. Não é sobre culpa, é sobre consciência. Decidir que cada refeição seja uma escolha em direção ao equilíbrio. Entender que disciplina alimentar não é rigidez, é autocuidado. Comece simples e hoje. Não espere o corpo gritar. Reduza aos poucos o excesso de açúcar, as farinhas brancas, as frituras desnecessárias. Adicione um punhado de nozes, troque o pão branco pelo integral, aumente os vegetais no prato. Não coma com pressa, mastigue devagar, respire, que sua refeição não seja apenas combustível, mas uma pausa, um momento de conexão consigo. Porque é aí que o cortisol também baixa. Quando você come com calma, o corpo está pronto para se recuperar. Só precisa que você o ajude. E quando você faz isso, percebe, pensa com mais clareza, dorme melhor, vive mais leve. Porque a paz também começa nas escolhas que você faz à mesa. Ensino 9. A visualização como ferramenta para gerar segurança e controle interior. Feche os olhos por um momento e respire profundamente. Imagine que está caminhando descalço por uma praia que ninguém mais conhece. Ela é só sua. Sim. O sol toca sua pele sem queimar. O vento é suave e envolvente. A areia é fina e fresca. O som do mar não é apenas ruído, é ritmo, é melodia que acalma. Você está sozinho, mas não se sente só. Está consigo mesmo, e isso é suficiente. Nesse lugar nada te ameaça, nada te exige. Aqui tudo está em ordem, inclusive você. Esse espaço não existe fora, ele existe dentro, e você pode visitá-lo sempre que precisar. Não é fantasia, é ferramenta. É uma forma poderosa de lembrar que você tem o poder de criar segurança interior, mesmo quando tudo ao redor parece instável. A visualização não é apenas uma técnica de relaxamento, é uma declaração silenciosa. Posso estar em paz mesmo que o mundo não esteja. A mente não distingue completamente o que imagina do que vive, e isso joga a seu favor. Se você treina sua mente a retornar a esse espaço seguro, com todos os sentidos envolvidos, vendo a luz, sentindo a brisa, ouvindo o mar, começa a reprogramar o seu sistema nervoso, deixa de viver em estado de alerta constante. O corpo aprende que pode baixar a guarda, que existe um lugar para onde pode voltar e descansar. Esse lugar é real, não porque esteja no mapa, mas porque produz efeitos reais, reduz o cortisol, suaviza a respiração, relaxa os músculos, silencia o ruído mental. Ao fechar os olhos e visualizar profundamente, você não está fugindo da realidade, está entrando em contato com sua capacidade de autorregulação, está exercendo domínio sobre o seu estado interno. Muitos esperam se sentir seguros quando o mundo mudar, mas o mundo não para, não deixa de pressionar, de se mover, de provocar. Esperar que o externo traga paz é um erro que desgasta. A verdadeira liberdade começa quando você entende que pode construir esse refúgio por conta própria, de dentro para fora. Quanto mais você pratica, mais rápido acessa esse lugar. Ele se torna automático, se torna seu. O estoicismo ensina que não controlamos o que acontece, mas controlamos como nos posicionamos diante do que acontece. Essa é a essência da visualização, colocar-se emocional e mentalmente num estado de poder e serenidade.
mesmo quando há caos do lado de fora. Não é fuga, é treino. Com a repetição, sua mente começa a buscar essa praia mesmo em meio a tempestades reais. Sua respiração muda, suas decisões se ajustam, suas reações se tornam mais firmes e menos impulsivas. Faça disso um hábito diário, mesmo que por apenas 5 minutos. Encontre um lugar tranquilo, sente-se ou deite-se, feche os olhos, respire fundo e vá para essa praia. Crie os detalhes, a textura da areia, o tom do céu, o som exato das ondas, até o aroma do ar marinho. Quanto mais sensorial for a experiência, mais forte será o efeito. Fique lá. Deixe o corpo se acostumar com essa calma. Quando abrir os olhos, faça isso devagar, levando consigo um pouco dessa segurança, a sensação de estar no controle, de não precisar correr nem se defender. Agora você sabe algo novo, pode visitar esse estado sempre que quiser. Pode levar essa praia para qualquer lugar, porque ela não é física, é mental. É um estado que você escolhe, que você cria. O estresse já não tem a última palavra, você tem. E essa palavra pode ser silêncio, pode ser paz, pode ser praia, pode ser esse espaço que você construiu com intenção para lembrar-se de que, aconteça o que acontecer, sempre pode voltar a si, sempre pode respirar, fechar os olhos e estar a salvo. Ensino 10. A repetição e a exposição ao medo diminuem o poder que ele tem sobre nós. O medo perde força quando você para de fugir, não quando desaparece magicamente, mas quando enfrenta o suficiente para perceber que não é tão forte quanto parecia. O medo se alimenta da evasão. Quanto mais você evita, mais ele cresce. Quanto mais o contorna, mais ele se disfarça de monstro. Mas quando você o encara de frente, quando se aproxima dele um pouco a cada dia, algo muda por dentro. Você deixa de ser a presa e passa a ser quem atravessa. Não se trata de coragem repentina, mas de repetição, de exposição constante, de pegar aquela mesma situação que incomoda e transformá-la em território conhecido. Na primeira vez, você treme, na segunda, ainda hesita, na terceira, respira mais devagar, na quarta, já não corre, e depois de um tempo, aquilo que parecia insuportável se torna administrável, não porque o medo sumiu, mas porque você mudou diante dele. O cérebro aprende pela experiência, não pela lógica, nem por conselhos, nem por frases motivacionais. Ele aprende pelo que você vive, pelo que repete, pelo que enfrenta. Cada vez que se expõe ao que teme e sobrevive, envia ao seu sistema nervoso um sinal claro: não há perigo real. Com cada sinal, o corpo relaxa mais, a mente fica mais clara e a reação exagerada diminui. Essa é a chave: expor-se gradualmente, sem violência, sem se forçar além do necessário, mas sem parar. Se falar em público te apavora, comece falando em pequenos grupos. Se uma conversa difícil te bloqueia, ensaie antes, escreva, pratique em voz alta. Se o medo da rejeição te paralisa, provoque micro-rejeições voluntárias, faça um pedido incômodo, diga algo que normalmente calaria, ligue para alguém que evitaria. Cada ato, mesmo pequeno, é treino. O estoicismo ensina que não devemos evitar o que tememos, mas nos treinar para resistir com calma. Sêneca dizia que devemos expor a mente aos males com antecedência, para que quando chegarem, não nos peguem de surpresa. Esse treinamento emocional é o que dá poder real. Você para de viver evitando, para de gastar energia tentando escapar e passa a viver enfrentando, fortalecendo-se, avançando. O medo nunca desaparece por completo, e isso não é um problema. O problema é deixar que ele te domine, e isso só acontece quando ele continua sendo uma ameaça desconhecida.
Se você fizer do medo um visitante frequente, se o incluir na sua rotina, se o transformar em parte do treino diário, ele perde o status de inimigo e vira um indicador, um sinal de crescimento. Repita a ação, enfrente a mesma situação desconfortável, tome a decisão apesar do incômodo. Você não precisa gostar, só precisa não deixar que te pare. E cada vez que fizer isso, registre e anote a conversa difícil que teve, o vídeo que publicou, o limite que estabeleceu, a situação que antes aterrorizava e que hoje apenas atravessou. Tudo isso conta. Tudo isso constrói uma nova identidade, uma na qual o medo já não dirige a sua vida. Quando souber que precisa fazer algo e sentir o medo surgir, não pare. Observe o que sente, respire dentro desse desconforto e dê o passo mesmo assim, com mãos trêmulas, com a voz fraca, mas dê o passo, porque o importante não é como você se sente, mas o que faz com o que sente. Quanto mais você age, mais se dissolve a barreira invisível que te mantinha preso. Faça do medo o seu treino, não a sua desculpa, e verá como a sua vida começa a se expandir. Cada medo enfrentado é uma porta que se abre, e atrás de cada porta, há uma versão mais livre de você esperando para ser vivida. Ensino 11. A importância de deixar o passado ir e parar de se preocupar de forma obsessiva. O que te faz sofrer não é o passado em si, é o apego a ele. É aquela conversa que você repete 1000 vezes na mente, tentando encontrar uma nova forma de entendê-la, como se pudesse reescrevê-la. É aquele erro que você não solta, aquela culpa que carrega como parte da sua identidade. Mas o passado não pode ser tocado nem alterado. A única coisa que pode ser feita com ele é soltá-lo. Enquanto você o retém, enquanto a mente gira em torno do que já não pode mudar, perde o único tempo que realmente tem o agora. E não é só o passado, são também as preocupações com o futuro que ainda não chegou, mas já roubam sua paz como se fossem reais. Sua mente se transforma numa máquina de prever tragédias, de imaginar cenários, de tentar controlar o que não está sob seu controle. E nessa tentativa desesperada de evitar uma dor futura, você acaba criando uma dor presente. O problema não é pensar, é se obsessionar. É ficar preso num ciclo sem saída, em que cada pensamento leva a outro mais destrutivo, justificativas, reprovações, cenários hipotéticos. Você se desconecta do corpo, da respiração, do ambiente. E o pior é que, nesse estado, perde clareza, não consegue resolver nada, não enxerga as coisas como são, porque está preso no turbilhão. Sair daí é possível, mas não pela luta, não brigando com seus pensamentos. A saída é a observação, é perceber: estou repetindo isso de novo, estou antecipando um futuro que não existe. Esse pequeno instante de consciência muda tudo, porque ali você deixa de estar preso. Você já não é o pensamento, é quem observa o pensamento. O estoicismo resume bem: não é o que acontece que nos afeta, mas como interpretamos. E se a interpretação está carregada de passado que você não solta, ou de futuro que não pode controlar, o sofrimento é uma construção mental. Você não está vivendo o que acontece, está vivendo o que pensa sobre o que acontece. Isso se treina. Você pode ensinar a mente a voltar para o presente, a parar de se enredar, a habitar o agora sem julgamento. Faça de forma simples. Quando sentir que está preso na mente, volte para o corpo. Respire, sente-se, observe o que está ao seu redor, escute os sons, veja a luz entrando pela janela, toque algo com atenção. Tudo isso é âncora, tudo isso te traz para o instante. E nesse instante, sempre há mais calma do que sua mente quer admitir. Treine esse retorno ao presente como um hábito. Não faça apenas quando estiver mal. Faça todos os dias,
como prática e compromisso consigo mesmo. Pouco a pouco, os pensamentos obsessivos perdem força, não porque desapareçam, mas porque já não te arrastam. Você os vê chegar, deixa que passem, não discute com eles, não precisa se convencer de nada, apenas aceita o que é. E desse estado, você pode agir, porque quando o ruído mental se cala, a clareza aparece, e com ela vem a possibilidade de decidir com calma, de resolver o que pode ser mudado, de deixar ir o que não pode. Não é resignação, é presença, é viver onde está, não onde esteve, nem onde teme chegar. Hoje você pode começar, pode parar de olhar para trás buscando respostas que já não importam. Pode soltar a necessidade de prever cada detalhe do amanhã. Pode respirar e estar aqui. Entender que a calma não vem de saber tudo, mas de soltar o que não precisa carregar. O presente não grita, ele sussurra, e para ouvi-lo, você precisa de silêncio. Quando finalmente está aqui, verdadeiramente aqui, tudo fica mais claro, mais leve, mais real, porque no agora não há tempestade, só você, só este instante, e nele já tem tudo o que precisa para começar de novo. Ensino 12. Transformar a ansiedade e recuperar a liberdade começa quando você deixa de lutar contra ela e decide se tornar seu aliado. A ansiedade não é sua inimiga. Ela não veio para te destruir, veio para te despertar, para te tirar da rotina que te adormece, da desconexão que te apaga. A ansiedade é como um alarme que se ativa quando algo dentro de você está fora de equilíbrio. E quanto mais você a ignora, mais alto ela grita. Mas se em vez de tentar silenciá-la, você decide ouvi-la, aí começa a transformação. Muitos vivem fugindo da ansiedade, abafam, reprimem, anestesiam. Mas isso não é libertação. Isso é como cobrir com um pano a luz de um farol. O que você sente tem um propósito. Essa inquietação quer te mostrar algo, pensamentos que já não servem, hábitos que drenam sua energia, decisões que está evitando. Se aprende a olhá-la sem medo, como uma mensageira incômoda, descobre que a ansiedade não é uma condenação, é uma professora. Observe seu corpo quando ela chega, onde ela se manifesta, como está a respiração. Quais pensamentos surgem? O que está evitando enfrentar? O que está se exigindo sem perceber? Qual parte de você está pedindo descanso ou atenção? Quando começa a fazer essas perguntas, a ansiedade muda de forma. Deixa de ser uma ameaça que oprime e se torna uma guia que orienta. Não se trata de glorificá-la, mas de não negá-la, de abandonar a ilusão de que está tudo bem quando claramente seu corpo e sua mente dizem o contrário. Essa honestidade consigo mesmo é o primeiro passo para a liberdade. Ninguém se liberta daquilo que não aceita primeiro. E quando decide ver a ansiedade como um aliado desconfortável, mas necessário, tudo se reorganiza de dentro para fora. Faça mudanças pequenas, mas consistentes. Mude a forma como se fala, reduza a velocidade com que vive, elimine hábitos que sabotam sua energia, substitua pensamentos repetitivos e automáticos por outros que nutram. Não é preciso mudar tudo hoje, mas é preciso começar. A ansiedade também nasce do estancamento, de saber que algo precisa mudar e não agir. O estoicismo ensina que não devemos temer nossas emoções, mas compreendê-las e agir com virtude apesar delas. Epicteto dizia: o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a opinião que ele tem sobre eles. E opiniões podem mudar. Quando isso acontece, a ansiedade deixa de ser um monstro que controla sua vida e se torna apenas um sinal que você sabe interpretar e gerenciar. Respire dentro do que sente. Não fuja, não lute, permaneça consigo, olhe-se com compaixão. Se precisar, escreva. Dê nome ao que sente, dê forma, porque aquilo que se nomeia já não domina da mesma forma.
O que se compreende pode ser transformado. O que se aceita se torna mais leve. Pratique isso todos os dias. Veja os momentos de ansiedade como oportunidades de ajuste, não como ataques a serem eliminados. Pergunte-se: o que isso está me mostrando? O que precisa mudar na minha vida para que meu sistema pare de estar em alerta? Às vezes é algo externo, mas muitas vezes é algo interno. Um pensamento, uma expectativa, uma ferida não cuidada. E quando começar a ver resultados, mesmo pequenos, celebre. Cada passo em direção ao equilíbrio é uma mensagem para a mente de que você não está mais fugindo, de que agora caminha com consciência, de que está disposto a sentir para curar, de que não precisa de máscaras, só de presença e verdade. A ansiedade não precisa ser o fim. Pode ser o início de uma vida em que você se escuta mais, vive mais devagar, se trata com respeito e age a partir do amor próprio, e não do medo. Esse é o caminho para a verdadeira liberdade interior. E quando voltar a sentir que algo dentro de você se agita, não se assuste. Aproxime-se, escute, aprenda. Porque talvez não seja um problema, mas sim uma porta pedindo para ser aberta. Ensino 3. Use o método 5-4-3-2-1 para ancorar a sua atenção no presente. A sua mente pode viajar muito longe em segundos, para um futuro que ainda não chegou, para um passado que já terminou, ou para um ciclo de pensamentos que só alimentam a ansiedade. Mas no meio dessa tempestade, você tem uma ferramenta simples e poderosa para voltar a si, os seus sentidos. O método 5-4-3-2-1 não é complicado nem esotérico. É voltar ao corpo, ao presente, ao único momento que realmente existe este instante. Comece pelo que vê, observe ao redor e nomeie 5 coisas. Mas não diga apenas cadeira ou lâmpada. Descreva. Veja a cor, a textura, como a luz toca cada objeto. Sua mente, que estava em caos, começa a se acalmar porque agora tem uma tarefa real: focar no visual. Essa é a primeira âncora, e a partir daí, tudo muda. Depois, vá para o tato. 4 coisas que você pode sentir. O encosto da cadeira onde está sentado, o tecido da sua roupa, a temperatura do ar na pele, os pés tocando o chão. Não é só uma lista, é uma experiência. O corpo não rumina, não se preocupa, não projeta. O corpo vive no presente. E quando você o escuta, retorna à realidade que a mente havia abandonado. Em seguida, identifique 3 sons. Pode ser o zumbido de um aparelho, o canto distante de um pássaro, a sua própria respiração. Ao focar no que ouve, você treina a mente para soltar o ruído interno e conectar com o que está acontecendo fora. Sai da antecipação e entra na presença. Agora 2 cheiros. Mesmo que não haja aromas fortes, ative a percepção, sinta o cheiro da roupa, do ambiente, da pele, do café que tomou há pouco. Eles são sutis, mas reais, e lembram que você está aqui, agora. Por fim, um sabor. Pode ser o resquício do último alimento ou o sabor natural da boca. Não importa se é agradável, o importante é que é real. Conectar com o paladar fecha o círculo dos sentidos, selando a experiência de estar inteiro no presente. Este método não é apenas um truque mental, é um atalho para a calma. A ansiedade precisa de velocidade, distração e projeção para o futuro. Mas quando você reduz o ritmo, foca os sentidos e nomeia o que vive, tira o oxigênio do medo e o poder do pensamento obsessivo. Recupera o seu centro. O estoicismo lembra que o domínio interior nasce de aprender a direcionar a atenção para o que está sob nosso controle. E nada está mais sob seu controle do que onde você decide colocar a mente. Você não pode controlar o que surge na sua cabeça, mas pode redirecionar. Pode dizer: vamos observar, não imaginar. Esse pequeno ato já é assumir o comando do presente.
Transforme essa prática em ritual. Não espere estar à beira do colapso para aplicá-la. Treine também nos momentos de calma, para que o seu sistema recorra a ela de forma natural. Que seus sentidos se tornem aliados. Que o aqui e o agora seja o seu refúgio. Porque quando você está presente, realmente presente, o medo se dissolve, a mente se clareia e você simplesmente volta a si. Ensino 14. Alimente a melhor parte de si para fortalecer a coragem e superar o medo. Cada vez que você escolhe se concentrar nos seus medos, você os alimenta, dá força a eles, rega como se fossem flores que quer ver crescer. Mas também existe outra parte dentro de você, uma parte que sabe se levantar, que quer avançar, que já resistiu muito mais do que você lembra. Essa parte também precisa de alimento. Se você decidir nutri-la, dar-lhe atenção, energia e palavras, a coragem começa a florescer. Não como uma emoção passageira, mas como uma raiz profunda que sustenta seus passos. Não espere se sentir forte se todos os dias o que você pensa te enfraquece. Se repete para si mesmo que não pode, que não é suficiente, que tudo vai dar errado, sua mente acredita e age de acordo. Mas se começa a afirmar a verdade sobre si, a falar com firmeza, a repetir o que quer se tornar e não o que quer evitar, algo se reprograma por dentro. Sua energia muda. Seu linguajar muda, sua identidade começa a se construir sobre uma base sólida. É uma escolha alimentar sua luz ou continuar dando espaço à sombra. O medo vai aparecer, os tropeços vão voltar, mas você pode se treinar para se levantar mais rápido, para não ficar preso no erro, para não reviver 1000 vezes o que deu errado. É isso que os resilientes fazem. Eles sentem sim, mas não se estagnam. Reconhecem a queda e escolhem seguir, porque sabem que ficar parado é mais perigoso do que avançar com medo. Você não precisa eliminar o negativo, só precisa parar de colocá-lo em primeiro lugar. Comece a praticar um hábito diário, falar consigo com respeito, cuidar-se com intenção, lembrar-se todos os dias do que já conquistou, do que já superou, do que é capaz de sustentar. É fácil esquecer seus feitos quando o medo grita, mas se todos os dias você os traz à tona, se os nomeia e celebra, o medo perde volume, cria uma rotina de fortalecimento, pode ser pela manhã ou antes de dormir, mas que seja sua, que seja sagrada. Escreva o que admira em si, declare o que quer ser. Visualize quem está se tornando. Rejeite qualquer pensamento que tente te arrastar para a versão antiga de você, aquela que duvida, que se esconde, que se paralisa. Não dê espaço. Não negocie com essa voz. O estoicismo afirma com clareza: aquilo que você alimenta com o pensamento é o que se fortalece na sua vida. Por isso, os sábios não se abandonam. Não repetem o que já sabem que faz mal, não por rigidez, mas por responsabilidade sobre o que constroem a cada dia. Você pode fazer o mesmo com cada palavra, cada escolha, cada ato de cuidado consigo. Não se trata de arrogância, mas de firmeza, tratar-se como trataria alguém que ama, exigir de si com amor, não com castigo, saber que pode mais, sem se negar ao descanso necessário. Crescer não é autoexploração, é avançar com consciência, corrigindo sem se destruir, levantando-se sem culpa. Cada dia é uma oportunidade de alimentar sua melhor parte, não para se tornar perfeito, mas para se direcionar, para colocar energia no que te eleva, não no que te afunda. Essa direção constante é o que transforma. Não há transformação sem hábito, não há força sem prática, não há paz sem decisão. Então faça hoje. Hoje você pode falar consigo com uma nova voz. Hoje você pode reconhecer o que já está conquistando. Hoje você pode parar de tolerar o pensamento que te limita. Hoje você pode se dar o respeito que merece.
E se fizer isso hoje e amanhã, e depois o que se fortalecerá não será o medo, mas a coragem. E quando o momento difícil chegar, porque ele vai chegar, você não o enfrentará na fragilidade, mas com o músculo emocional que treinou todos os dias. Porque você escolheu alimentar a parte de si que não desiste. E isso, com o tempo, se transforma em liberdade. Ensino 15. Esvaziar a mente para liberar emoções acumuladas não é sinal de fraqueza, é libertação. É um ato silencioso de coragem, porque aquilo que não se diz, não se expressa e se guarda repetidas vezes, se transforma em peso. Esse peso vira nós no corpo, ansiedade no peito, tensão acumulada que, com o tempo, cobra seu preço. Por isso, hoje o convite é para que você esvazie a mente. Solte o que tem retido. Não para outra pessoa, não buscando aprovação ou conselho. Apenas você, o papel e a sua verdade. Escreva sem filtros, sem estrutura, sem corrigir. Não se preocupe com a estética das palavras. Preocupe-se com a honestidade delas. Coloque para fora a raiva que calou, o medo que não admitiu, a angústia que finge não existir, a tristeza que escondeu atrás da força. Tudo isso precisa sair. Enquanto ficar dentro, continuará influenciando a forma como você pensa, reage e vive. Escrever é um ato de profunda honestidade, e quando você faz isso, algo poderoso acontece, deixa de ser escravo das emoções. Quando as emoções estão presas dentro, parecem maiores, mais escuras e caóticas. Mas quando você as vê em palavras, quando elas estão fora de você, perdem força. Você começa a compreendê-las, processá-las e perceber que não é o seu ódio, não é a sua ansiedade, não é a sua tristeza. Você apenas está sentindo. E sentir não é pecado, é parte de estar vivo. Transforme isso em hábito diário, mesmo que por 5 minutos. Tenha um caderno que ninguém vai ler, um espaço só seu, onde não há fingimento, máscaras ou julgamentos. Se não souber por onde começar, use uma frase simples: hoje me sinto, e deixe fluir. Às vezes saem palavras soltas, às vezes um fluxo intenso de frases. O formato não importa, o que importa é a descarga. Não escreva para entender tudo, escreva para soltar. A clareza virá depois. Às vezes, a mente não precisa de respostas, mas de espaço. E ao esvaziar o que está acumulado, você cria esse espaço, como abrir uma janela em um quarto fechado há anos. Entra ar, entra luz, a opressão se dissolve. O estoicismo lembra que domínio pessoal não é reprimir emoções, mas governá-las com razão e compreensão. E para compreender, é preciso observar. Para governar, é preciso reconhecer. Escrever o que sente é o primeiro passo para essa clareza que você busca. Não para ficar preso no drama, mas para sair dele com mais força. Não é preciso ter grandes problemas para escrever. Pequenas frustrações, incômodos do dia a dia, dúvidas, cansaço, tudo isso também pesa. Cada palavra colocada no papel é uma pedra a menos na mochila. Ao terminar, você não precisa reler ou analisar. Pode fechar o caderno, guardar, queimar, rasgar ou conservar, faça o que te fizer bem. O mais importante já terá acontecido, você não deixou dentro, não permitiu que virasse ansiedade, insônia ou uma carga silenciosa. Escreva como quem respira, como quem precisa limpar o interior para enxergar melhor. Essa prática limpa, organiza, libera e, com o tempo, não apenas reduz a ansiedade, mas também te ajuda a se conhecer mais, a entender seus ciclos, feridas e gatilhos. A partir desse entendimento, você vive com mais paz, mais compaixão e mais força. Esvazie a mente sempre que precisar.
Que o papel seja seu refúgio, que a escrita seja sua forma de dizer a si mesmo: estou aqui, estou sentindo e está tudo bem. Porque não há nada mais valente do que se encarar com verdade. E nada mais libertador do que descobrir que, ao escrever o que pesa, você começa a soltar o que te prende. Quando você escolhe fazer isso, reafirma que não vai mais viver dominado pelo medo ou escravizado pelo estresse. É um passo claro em direção à liberdade emocional.